O que enriquece para mim nos negócios é o equity. O que enriqueceu a maioria das pessoas ao redor do mundo foi o equity. Tá? E se você não sabe o que é equity ou não está familiarizado com esse conceito, você está no lugar certo, tá bom? O objetivo de hoje é te levar do zero ao equity. Tá? Esse é o nosso objetivo de hoje. Eu quero começar com esse gráfico aqui, com esse slide. Bota na tela para mim esse slide, por favor. Porque esse slide ele mostra o seguinte. A gente tem aqui os homens mais ricos do mundo, tá? Os homens mais ricos do mundo. Então a gente tem aqui Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Carlos Slim, Amancio Ortega. O que todos eles têm em comum aqui, ó? Todos eles têm negócios, né? Talvez vocês já me ouviram falar isso algumas vezes, mas todos eles têm negócio. Mas quando a gente fala, por exemplo, que o Jeff Bezos tem 131 bilhões de dólares, não é que ele tem esse dinheiro na conta dele. É que ele tem uma grande parte desse dinheiro em equity. Mas, Thiago, o que é equity? O equity seria o valor somado das participações que ele tem na empresa dele, nas empresas que ele tem, né? Então, equity seria o valor somado das participações que ele tem em negócios, beleza? Isso daqui que seria o equity. Quando a gente está falando do Bill Gates, uma grande parte dele também está na Microsoft, Warren Buffett também, e assim por diante. Só que como que esses caras conseguem fazer isso? Não é que o Jeff Bezos ele tem um lucro de 131 bilhões de dólares, não. É que o equity ele tem um fator potencializador aqui, é uma escala, é muito diferente, tá? E eu quero aprofundar um pouquinho mais esse conceito para que vocês possam incorporar esse conceito no dia a dia de vocês também, né? Nos negócios de vocês, nos investimentos de vocês, em tudo que vocês fazem. Todo o patrimônio deles vem em grande parte do equity, essa é a mensagem, tá? Todo o patrimônio deles vem em grande parte do equity. Só que o equity, ele é quase que um valor oculto. Porque se você entra no seu banco e você vê lá, eu tenho 100 reais na conta, isso é o que você tem na conta, mas não é o que você tem de equity. Quando você vai na sua corretora e você vê os seus investimentos, eles não são a soma do equity que você tem. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma empresa e essa empresa tem uma receita líquida de 500 milhões de reais, tá bom? Uma empresa, vou chamar de ABCD, ela tem uma receita líquida de 500 milhões de reais. Só que essa empresa, ela tem um EBITDA, por exemplo, de 370 milhões. Então essa empresa tem um EBITDA de 370 milhões. Thiago, o que é EBITDA? Calma, já a gente vai entrar nisso. Mas essa empresa tem um EBITDA de 370 milhões e um lucro líquido de 100 milhões. Quanto que vale uma empresa dessa? E essa empresa, ela pode valer aqui 5,9 bilhões de reais. Então uma empresa com um EBITDA de 370 milhões, ela pode valer 5,9 bilhões. Cara, como assim? Como assim, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Antes de eu continuar, deixa eu falar um pouquinho sobre um conceito simples que eu acabei de citar, que é o EBITDA, tá? O EBITDA, ele é um termo em inglês. Por que eu falo em inglês? Porque quando você vai falar de negócios, geralmente você vai se deparar com o termo EBITDA, ou EBITDA, né? Só que em português, ele significa lagida. Por que eu falo em inglês para vocês? Porque na linguagem dos negócios, vocês precisam entender isso daqui, as pessoas utilizam e as empresas utilizam o conceito de EBITDA, né? E lagida significa o seguinte, ó, lagida. É lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Então, lagida significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E o EBITDA é a mesma coisa, só que em inglês. Então, quando eu falar EBITDA, eu estou falando disso. Eu estou falando de um lucro de uma empresa, só que é o lucro antes de ela pagar imposto, antes das depreciações, antes das amortizações. É quase o lucro dela, de certa forma, só que antes de descontar todas essas coisas. Existem alguns passos para você ir do zero ao equity. E o primeiro passo de todos é esse que para mim é um dos mais importantes. É o passo em que você deve superar a natureza por meio da escala. Esse gráfico alguns de vocês já viram. O primeiro passo para a gente poder ir do zero ao equity é a gente conseguir superar a natureza por meio da escala. Por que a natureza? Porque quando você está olhando para esse gráfico aqui, imagina que nesse eixo o que eu tenho é o número de horas trabalhadas. Tá bom? E nesse eixo eu tenho aqui um valor do seu trabalho, por exemplo, tá? Só que a gente tem um limite em que a gente só consegue trabalhar 24 horas por dia, certo? A gente só consegue trabalhar 24 horas por dia. Não dá para trabalhar mais. Então, se a gente quiser ganhar mais dinheiro trabalhando mais, a gente não vai conseguir trabalhar mais de 24 horas por dia. Porque existe um limite aqui. E eu só consigo romper esse limite aqui utilizando a escala. Né? E eu preciso escalar se eu quiser construir equity de alguma forma. Então o que a gente precisa entender é que o esforço ajuda, mas só a escala enriquece. A escala é um conceito primordial. E as pessoas, eu acho que a gente vive num momento que as pessoas elas só querem premiar o esforço, né? Mas o esforço não é o que enriquece, é a escala que enriquece. Então você já sabe que você precisa escalar. Agora, como? Né? Assim, como que eu faço para escalar? E uma coisa que eu entendi, gente, vou contar um pouco da história do primo. O primo, ele era o Thiago, né? As pessoas me conhecem como primo, né? Eu chamo vocês de primos e primas, vocês também, etc.
Então a gente criou isso de que o Thiago é o primo. Mas o que acontece? O Thiago, ele não pode ser o primo. Porque se o Thiago for o primo, se o Thiago não fizer mais vídeo, não produzir mais conteúdo, não tiver mais faturamento, o Thiago ele não tem mais valor. Né? O primo, aliás, não tem mais valor, né? Então eu preciso, de alguma forma, fazer com que o primo seja uma empresa e o Thiago Nigro seja uma das figuras que estão aqui, para que eu possa ter mais escala, tá? E aí eu comecei essa jornada de escala. Comecei essa jornada, a gente começou a crescer. Hoje a gente tem bastante gente no time. Eu falei, putz, espera aí, tá tudo desorganizado, cara. A gente tá mega desorganizado. Só que se a gente tá mega desorganizado, como que eu vou fazer para crescer? Né? E aí eu tenho 3 coisas que eu odeio. Vamos ver se o Kaique... Kaique, quais são as 3 coisas que eu odeio, Kaique? Que eu odeio, que eu fico... Também, mas não é isso. Burocracia, Wi-Fi lento e injustiça. Essas são as 3 coisas que eu mais odeio na minha vida. Só que aí, eu comecei uma jornada de precisar organizar os negócios, né? Porque senão eu não ia crescer, eu precisava escalar. Eu precisava ter pessoas responsáveis por cada coisa. E aí eu comecei a entender que eu preciso, para crescer, de uma pitada de burocracia e processo. Então, o segundo passo para você ir do zero ao equity é você entender o benefício da burocracia e processos. Só que qual que é o insight aqui? O insight é o seguinte, o insight é burocracia e processos demais vão te gerar problemas. Burocracia e processos de menos também vão te gerar problemas. Então é legal que vocês anotem isso aqui porque a gente precisa encontrar o meio termo. Então, ó, quando você tem burocracia e processos demais, o que acontece aqui é o seguinte, você perde agilidade. Toda grande empresa acaba passando por isso em algum momento. Se você tem muita burocracia, você perde agilidade, já viu isso daqui? Então o Primo, ele é uma startup, é tudo muito rápido. A gente começou a aumentar o número de pessoas, a gente começou a tentar criar uma estrutura que trouxe muita burocracia. E a gente começou a ter menos agilidade. Eu falei, opa, peraí, passamos do ponto, né? Porque antes a gente não tinha burocracia e processo, então a gente não tinha clareza. E aí o que aconteceu quando a gente colocou mais burocracia e processo demais, a gente perdeu a agilidade. Então a gente precisa encontrar o meio termo. Quando você tem muita burocracia também, o que acontece você não consegue resolver problema, cara. É muito burocrático. Pega banco grande. Pô, banco grande, para montar uma campanha de marketing, você passa por uma série de áreas diferentes, uma série de pessoas diferentes. Se você também tem muita burocracia, você não vai ter eficiência. Você não vai ser eficiente, cara. Porque até você fazer um negócio, já viu uma startup e roubou tudo. Esse é um dos grandes benefícios de uma startup. É porque a startup ela tem um time mais enxuto, faz tudo muito mais rápido e com menos gente, né? Então uma empresa com muita burocracia acaba atrapalhando. E as informações, elas acabam muitas vezes se perdendo no caminho. Agora, quando você não tem burocracia também, é zero, você tem dificuldade em encontrar causa de problema. Porque se você não tem processo, você não consegue identificar onde está o gargalo. Né? Os processos, eles passam uns por cima dos outros. Então imagina, o Kaique vai lá e aí ele vai editar um vídeo. Só que aí eu falo, não, Kaique, você precisa produzir isso daqui para esse evento. Aí ele fala, tá bom. Só que eu falo, não, mas tem um negócio lá da mentoria. Não, mas tem essa outra empresa. Então tudo começa a se atropelar. Você não consegue resolver nada, tá? E a gente perde foco e objetividade. Então eu tive que entender que uma das coisas que eu mais odeio na minha vida, que é a burocracia, ela faz parte do processo. Então veja que interessante, a gente precisa encontrar um meio termo aqui da burocracia e do processo, senão a gente não consegue crescer, não consegue escalar. Faz parte da construção do equity. E o terceiro ponto é o valor do equity. Aqui é onde as pessoas mais se interessam, né, por essa parte da apresentação. É o valor do equity. Então, olha que interessante. O Zuckerberg, né, o fundador do Facebook, ele tem uma dinâmica interessante. Eu sou acionista do Facebook. Eu negocio o Facebook via BDRs, né? Então eu faço isso aqui pelo Brasil. Eu invisto pelo Brasil, tá? Em recibos do Facebook. E o interessante é que eu vejo muita gente falando que você tem que investir em empresas que pagam bons dividendos, né? É uma filosofia de investimentos. Você comprar empresas que tenham um alto índice de pagamento de dividendos, né? Um dividend yield alto. Mas o Facebook, ele não paga dividendo. Olha que coisa interessante. O Facebook não paga dividendos. Então eu não recebo na minha conta dividendos. Olha que interessante. Aí você fala, isso daqui é ruim? Bom, talvez. Vamos ver. O Zuckerberg, o que aconteceria com o patrimônio dele se ele ficasse com 25% dos lucros do Facebook? Essa linha, vocês estão vendo 3 linhas aí, tá? A linha verde é o quanto o Facebook distribui de dividendos, ó, de 2009 até hoje. O Facebook distribuiu 0. Ele nunca distribuiu dividendo, ok? A linha laranja é o lucro do Facebook em bilhões, tá bom? Ó, 5 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões de lucro. E a linha roxa seria o patrimônio do Zuckerberg se ele ficasse com 25% da distribuição dos lucros do Facebook. Então ele ficaria aqui na linha roxa. Ah, bacana, né? Ele teria recebido aqui, ó, 20 bilhões na conta dele só de lucro do Facebook. Beleza? Mas o que realmente aconteceu com o Zuckerberg? O que aconteceu com ele foi uma coisa completamente diferente. O que aconteceu foi essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha maior?
Essa linha é o equity do Zuckerberg, que está no valor de 80 bi aqui de dólares. Ou seja, ele teve aqui um valor muitíssimo maior na conta dele, porque ele está usando o poder do equity ao favor dele. Se ele tivesse pegando uma parte do Facebook em lucros, ele estaria aqui com 20 bi. Então o que aconteceu com ele, ao não distribuir lucro, foi ficar com 80 bi de patrimônio. Então isso foi o que realmente aconteceu. Então deixa eu contar um pouquinho da minha história no momento específico. Vou recortar a minha história, tá? Quando eu era assessor de investimentos, eu gerava muito caixa. Eu gerava muito caixa. Então todo mês eu ganhava uma grana na minha conta, eu ia lá e eu podia fazer qualquer coisa, né? Aí eu entendi que eu tinha que pensar em equity. Então eu comecei a deixar o dinheiro na empresa. Então a gente fazia um recorte em que a gente deixava acumulando dinheiro e distribuía semestralmente para a conta dos sócios. Uma parte dos lucros. E outra parte a gente usava para crescer. A gente pegou o escritório na Paulista, a gente contratou gente, deu luva para assessor, fez um monte de coisa para trazer gente para crescer e o nosso negócio cresceu muito. Então a gente teve um equity interessante. E aí eu vendi o meu negócio. Então nesse momento foi quando eu dei minha primeira porrada financeira. Foi usando o poder do equity, tá? Então entendam que às vezes a gente fica tentado em trazer o dinheiro para nossa conta. E às vezes o melhor a fazer é deixar o dinheiro na empresa para que a empresa cresça, porque ela tem mais valor do que a gente, tá bom? Equity, olha que interessante, equity é você trocar o resultado de 20 anos por 1 minuto. Você tem uma empresa, né? E aí você está aqui no ano de 2020, né? Estamos hoje. E aí a gente tem aqui, e aqui é o resultado da empresa, tá? Então a gente tem um resultado da empresa até, sei lá, 2040. Então a gente espera que a empresa ela vai aumentar a receita dela. Só que, se você quiser vender a sua empresa, quem comprar de você a empresa aqui está comprando esse fluxo futuro de caixa. Então, quem vende hoje esse negócio traz a valor presente todo esse resultado. Entendeu? Traz a valor presente todo esse resultado. Por isso que equity é você trocar o resultado de 20 anos por 1 minuto. 1 minuto é o quê? É o tempo de você assinar o contrato. Entende? Esse que é o negócio. É disso que a gente está falando. Tá bom? Quando você está falando de equity, você traz o fluxo futuro a valor presente. Beleza? Quando a gente fala de valuation, o equity tem um poder exponencial. Por que é importante? Porque para cada R$1 adicionado no fluxo de caixa da empresa, isso tende a multiplicar em algumas vezes o quanto essa empresa vale, certo? Então, imagina, se eu aumento em R$1 o quanto essa empresa vai faturar daqui a 20 anos, eu vou trazer esse R$1 para valor presente. E esse R$1 também, esse R$1 também, esse R$1 também. Então você soma todo esse incremento que eu tive de R$1. Então a mensagem que eu quero passar aqui é: equity é a escala inteligente. Então que vocês possam empreender melhor, que vocês possam investir melhor, que vocês possam ajudar as pessoas ao seu redor, que vocês possam inspirar as pessoas e que esse conteúdo possa te ajudar de alguma forma, tá bom?